Se você quer passar na ETEC, não vá fazer a prova sem essas dicas que eu vim trazer para você hoje, porque são informações extremamente valiosas que me ajudaram a passar na ETEC, já ajudaram também milhares de alunos da ETEC Power, que caso você não saiba, é a plataforma que mais aprova no vestibulinho ETEC, e acredite, são informações que você não encontra no site do vestibulinho e que ninguém te conta, mas hoje eu vim te contar. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se não me conhecia ainda, eu sou a Lilian, sempre venho trazendo dicas, conteúdos que são úteis para quem vai fazer a prova da ETEC, para quem busca um ensino de qualidade e boas oportunidades na vida profissional. Por isso, já se inscreva por aqui, para que assim você não perca nenhum dos próximos vídeos. Inclusive, spoiler para você, os próximos vídeos são extremamente importantes para quem passar na ETEC. São vídeos em relação à matrícula, documentos, coisas que você vai precisar caso você passe na ETEC. E eu quero muito que você passe. Então se inscreva e ative as notificações para que assim você saiba quando esses vídeos estiverem por aqui e consiga cumprir tudo direitinho dentro dos prazos. Combinado? Agora vamos então a essas dicas. A primeira dica é algo muito simples, pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas depois que eu explicar você vai entender. É o tempo de duração da prova da ETEC. Como você certamente já sabe, porque essa é a informação que tem até no site da ETEC, a prova dura 4 horas. Só que presta muita atenção aqui. Tem gente que pensa que são 4 horas para responder as questões, mais algum tempinho para o gabarito, pausa para água e assim por diante. Mas não é assim. Não tem intervalo durante a prova e não tem tempo extra para gabarito. Literalmente todo mundo tem que fazer a prova dentro dessas 4 horas corridas. Então, por que eu te dou esse conselho aqui? Enquanto você vai respondendo a prova, você vai perceber que tem questões que vão demorar mais. E se você notar que são questões demoradas e que você não está chegando a uma resposta, o que pode acontecer, por melhor que tenha sido o teu estudo, pula para a próxima. Cada questão da ETEC vale um ponto. Então você precisa garantir o máximo possível de acertos naquelas que você já sabe. E depois, conforme você tenha já respondido um bom número de questões, você já passa para o gabarito, porque não tem tempo extra para o gabarito, que é a folha definitiva de respostas, ou o cartão de resposta, folha oficial de resposta, enfim, é que a gente chama popularmente de gabarito, certo? Então, vá respondendo aquelas que são mais fáceis, e depois, sobrando tempo, você volta naquelas questões que estavam te dando uma dorzinha de cabeça. Porque muitas vezes, uma questão que você leva 10 minutos respondendo está tomando tempo de 3 questões que você responderia muito mais rápido, já conseguiria depois passar para o gabarito e sobrando tempo você conseguiria voltar para aquela outra questão com mais calma, porque conforme você vai marcando questões, percebendo que você está acabando a prova, você vai ganhando mais alívio e conseguiria até mesmo responder mais rápido, com muito mais praticidade, certo? Então, entenda a questão do tempo de prova. Não tem tempo extra para o gabarito. Se você pausar para ir tomar água, se você não levar água, o tempo de prova vai correndo. Por isso que eu recomendo aqui, segunda dica, leve água. Leve uma garrafa de água. Pode ser uma garrafinha de 500 ml, de 1 litro, mas leve água. Pode ser também um daqueles copos grandões com água, mas é importante que você leve para que você se hidrate durante a prova sem precisar ficar levantando e saindo, certo? Terceira dica, cuidado com o gabarito. Trate o gabarito, que é essa folha oficial de resposta, como se fosse um neném recém-nascido. E eu te digo isso por um motivo muito simples. Essa folha não pode ser rasurada, não pode ser rabiscada, não pode ser apagada, não pode ser trocada, não pode sujar. Quem vai fazer a leitura do seu gabarito, que é onde estarão as suas respostas, é uma máquina. E o que acontece? A máquina não é um ser humano. Então, ela não consegue identificar o que é, por exemplo, uma mancha no gabarito e o que é uma resposta que você colocou, entende? Por isso, se você, por exemplo, marcou a alternativa A de uma questão e ali manchou a alternativa C, a máquina vai ler como duas respostas e vai anular aquela questão para você. Então, vai ser um ponto perdido e cada ponto conta muito no vestibulinho ETEC. Então, terceira dica, tome esse cuidado com o seu gabarito. Quarta dica, chegue com antecedência. Isso por uma série de razões. Primeira de todas, você precisa ver se tem alguma festividade, algum feriado na tua cidade que pode impactar o trânsito, independentemente do meio de transporte que você utilize, a não ser que você vá caminhando ou de bicicleta, que são meios de transporte que não tem tanta interferência do trânsito, certo? Mas em geral, cuidado com isso.
Outro ponto importante em relação a essa questão do horário é que você precisa já estar dentro da sala de prova, sentadinho no seu lugar, no horário de começar a prova. Por isso, chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência. Outra questão interessante aqui: pessoas que vão, por exemplo, dirigindo a própria moto ou o próprio carro, você vai ter que encontrar um lugar para estacionar. E não, o local de prova não vai ter estacionamento para você. Por quê? O local de prova está recebendo muitos candidatos, não são alunos. Boa parte daquelas pessoas não vão passar na ETEC. Então, mesmo que o local de prova seja a ETEC da tua cidade, ela tem capacidade, por exemplo, para bicicleta, carro, etc., de alunos e professores. Não tem para todos os candidatos, milhares de pessoas que vão fazer a prova, certo? Então, por isso, já se planeja antes se você vai dirigindo, certo? Se vai de bicicleta também, leva um cadeado, alguma coisa para você amarrar tua bicicleta em algum lugar com uma corrente, né? E se você for de transporte público, saia com ainda mais antecedência. Ou de Uber, que é algo que não depende 100% de você, para você não se atrasar, porque eles não toleram atraso, ok? Quinto ponto, verifique sua documentação antes, não deixe para o dia da prova, não. Veja antes o teu RG direitinho, porque vai que você não encontre o teu RG em casa, daí você precisa providenciar um documento equivalente, entende? Então, verifique a documentação certinha antes. Sexta dica, é fundamental que você leve mais de uma caneta. É sempre caneta esferográfica preta ou azul. Se é aquela caneta, por exemplo, da Bic, Faber-Castell, aquela de tubinho transparente e a tinta é azul ou preta. Não é canetinha, certo? Também não é caneta de gel, nem de glitter, nada assim. Leve mais de uma, porque se uma falhar, você vai ter a outra. Se uma cair, você vai ter a outra. Não vai ter que perder tempo de prova, como eu falei, o tempo vai correndo. Sétima dica: precisou ir tomar água, encher a garrafinha, ir ao banheiro? Levanta a mão e peça ao fiscal. Li, mas eu não sou criança. Eu sei. Só que o fiscal é a autoridade na sala. Então, se você simplesmente sair, como você faz, por exemplo, na escola, o que vai acontecer? Ele vai entender que você desistiu da prova e vai tirar a prova. Você nem consegue entrar mais na sala depois. Então levanta a mão e pergunta se você pode ir ao banheiro, se você pode tomar água. Inclusive, um outro ponto aqui, voltando à dica da antecedência, por que eu falo isso? Para você conseguir entrar no seu local de prova, se nortear melhor, ir ao banheiro antes mesmo da prova começar, para você não ficar perdendo muito tempo durante a prova. Certo? Oitava dica: os locais de prova são sinalizados. Já me perguntaram isso e eu acho importante explicar. Geralmente tem um mural com os nomes dos candidatos que farão a prova naquele lugar, então é importante que você veja esse mural, veja o número da sua sala direitinho, localize a sua sala, entre na sua sala, veja onde fica a sua cadeira, porque geralmente o vestibulinho ETEC marca as cadeiras de cada candidato, certo? Então vai ter ali o seu nomezinho direitinho, o seu número de inscrição também, para você sentar no seu lugar certo. Então, se chegar em cima da hora, você não vai ter tempo de fazer isso, entendeu? Por isso que é importante ir com antecedência. Já aconteceu também de algumas pessoas confundirem local de prova com outra escola de nome parecido. Então, se você chega com antecedência, você consegue ir para o lugar que é o lugar certo, sabe? Gente também que confunde sala e assim por diante. Agora, se chegar em cima da hora, você não consegue fazer nada e você perde a prova, ok? Então, muito cuidado aí com essa questão da antecedência. Próxima dica fundamental aqui: você não pode levar papel de rascunho. Então, o que eu sugiro? Para fazer cálculos, use todos os espaços livres da prova. Por quê? Isso nos leva para a próxima dica. O que você entrega no final é o gabarito, que é a folha oficial de resposta, como eu te falei. Mas o caderno de questões, que é a parte grande, assim, que vai ter os textos, vai ter também as questões, né, os enunciados, alternativas, isso você pode levar para casa, tá? Depois da prova. Então pode rabiscar o quanto você quiser. Mas o gabarito, que é a folha definitiva de respostas, você não pode, tá bom? Então, o caderno de questões, que é onde tem os enunciados, você pode escrever, fazer cálculo, marcar com a sua caneta ou com um lápis, mas o gabarito não. Então, marque o quanto você precisar no seu caderno de questões, que é a parte que está com as perguntas da prova. Próxima dica: tempo mínimo de prova. Sim, tem um tempo máximo de 4 horas e tem o tempo mínimo, que é de 2 horas. Então você não pode sair antes dessas 2 horas. É até meio difícil uma pessoa terminar uma prova de 50 questões em menos de 2 horas, a não ser que seja alguém superdotado. Nesse caso, existe essa possibilidade. Mas uma pessoa que não é superdotada, ela não vai terminar a prova em menos de 2 horas, respondendo todas as questões com atenção, acertando as questões. Tudo bem? Próxima dica, essa é muito importante, já me perguntaram isso muitas vezes também, sobre celular. Você pode entrar com o celular na sala de prova, só que você não pode usar o celular. Então, antes de começar a prova, você vai desligar o seu celular e guardar. Você não pode pegar nele em nenhum momento da prova, senão você é automaticamente eliminado. Pode reparar que quando sai a lista de classificação, tem um pessoalzinho que aparece como desclassificado.
é quem mexeu no celular, é quem foi ao banheiro sem pedir autorização, é quem não entregou o gabarito, entendeu? Imagina, a vergonha, né? Além de você ser desclassificado, todo mundo vai saber que você foi desclassificado. Então, não mexa no celular durante a prova em hipótese alguma. E se eu precisar tomar um remédio num certo horário? Vá com relógio, lembrando que relógio como smartwatch, por exemplo, o Apple Watch, não pode, mas relógio normal, relógio de tia, relógio de avó, assim, sabe? Relógio comum, de ponteiro, pode. Ou até aqueles com visor, mas que não seja um relógio que tenha funções de internet, calculadora e afins. Então, relógio simples é um relógio que pode usar na prova, geralmente. Se não puder, na tua sala, porque o fiscal falou que não pode, peça para ele te avisar quando chegar o horário do seu remédio. Se for um remédio que você realmente tem que tomar naquele horário, tá bom? Em geral, a maior parte da população não tem isso, né? Mas se o seu caso, você tiver um remédio naquele horário, avisa antes, porque você vai ter que parar para tomar aquele remédio. Mas não deixe alarme no celular. Quando eu fiz a prova da ETEC, eu vi gente sendo eliminada. E teve aluno da ETEC Power que também viu gente sendo eliminada na sala. Juro para você. Porque depois da prova a pessoa veio e falou, Li, realmente, eu vi gente sendo eliminada porque mexeu no celular e era só porque tocou o celular. A pessoa não tem culpa. Mas a partir do momento em que ela não desligou o celular, a culpa é dela. Então, desliga por via das dúvidas, para que ninguém te ligue, ninguém te atrapalhe, ok? Desliga e mantenha guardado o celular. Não pode conversar com outras pessoas durante a prova, só com o fiscal. Se você precisar, por exemplo, levantar a mão para ir tomar água, para ir ao banheiro, ou na hora de você entregar a prova. Agora, com os outros candidatos, você não pode. Uma dica maravilhosa aqui: leve régua. Isso pode parecer inútil, mas é muito útil para você passar as respostas para o gabarito. Geralmente, a folha de resposta, que é o gabarito, que é aquela que você não pode sujar, amassar, nada do tipo, ela é insubstituível. Então, se você passar algo errado para ela, já era. Você anula aquela questão e perde aquele ponto, certo? E aconteceu isso comigo, inclusive. Eu tinha acertado a questão, só que eu passei errada para o gabarito. A minha sorte é que eu fiz uma ótima pontuação, então essa uma questão errada fez com que eu caísse do primeiro lugar, que seria minha classificação, para ficar em quarto lugar. Pois é. Agora imagina alguém que acertou um número baixo de questões. Por exemplo, alguém que fez 20 acertos só na prova da ETEC. Esse é um número baixo. Só que essa pessoa teria a chance, num curso pouquíssimo concorrido, de ficar, por exemplo, entre os três últimos colocados. Só que se ela passar uma questão errada para o gabarito, em vez de ficar lá no 38, por exemplo, caso seja um curso de 40 vagas, ela pode ficar no 50. E aí ela perde a vaga, ela não vai ser chamada, entendeu? Ou nos 60, já vi caso da pessoa ficar numa classificação muito baixa por causa de uma questão que passou errado pro gabarito. Então toma muito cuidado com isso. E a régua te ajuda nisso. Eu queria demais que tivessem me dado essa dica. A régua você vai usar para você alinhar a linha do número da questão com a linha das colunas que você vai ter as alternativas, né? Então você tem alternativas de A até E, e vai ter, por exemplo, questão 30. Aí vai ter assim, 30 e vai ter as coluninhas das alternativas. Então você vai marcar a alternativa alinhando isso com a régua, porque alinhando com a régua, você evita que você marque na coluna errada, tá bom? Porque o que faz ser eliminado é você marcar, por exemplo, duas alternativas numa coluna só. Então, toma muito cuidado na hora de passar para o gabarito, tá? E é por isso que é importante passar com calma. Não deixar para o finalzão da prova, porque geralmente está mais corrido, né, nos últimos minutos. Outro ponto importantíssimo aqui em relação a questões com textos longos. Algumas têm textos longos, mas são textos para três ou quatro questões. Isso é bom, porque você pode ler um único texto e responder quatro questões diferentes, ganhar 4 pontos, caso você acerte as quatro questões. E a minha dica para isso é que você leia primeiro o textinho da pergunta, se for curto. Por quê? Às vezes a pergunta é assim, quando é de português, acontece muito. De acordo com o que consta no terceiro parágrafo do texto, ou na quinta linha do texto, você não precisa ler um texto inteiro se a informação que você busca está no terceiro parágrafo ou na quinta linha, entendeu? E às vezes, quando é uma questão de física, de matemática, ela vai te pedir cálculos, valores. Então você já lê o texto sabendo o que te espera. Você já vai buscar no texto aquelas informações que vão te ajudar no cálculo, certo? Então, por isso que eu digo, quando for um texto muito longo e for para mais de uma questão, principalmente, leia primeiro o textinho da questão, o enunciado que a gente chama da questão, e aí você volta no texto depois. E geralmente, quando é um texto para várias questões, tem antes do texto assim: leia o texto abaixo para responder as questões de número 3 até 7, por exemplo, tá? Então, o texto já te avisa que ele vale para várias questões, certo? Por último, mas não menos importante, nem sempre quem está na sua sala vai fazer a prova para a mesma turma que você. Então, não se importe se alguém terminar a prova muito rápido, se alguém tiver carinha de muito inteligente e você não se acha tão bom assim.
Não se importe. Quando eu fiz a prova, tinha gente na minha sala que era para informática, gente que era para o curso de transações imobiliárias, se eu não me engano. Eu só soube depois que a gente passou e eu via essas pessoas no intervalo. E outras pessoas eu nunca mais vi porque foram as que não passaram, né? Então é fundamental que você não fique se comparando. Faça a prova do seu jeitinho, no seu tempinho, lembrando que são 4 horas no máximo para fazer a prova, certo? Respeite esse limite de tempo. Se você se recusar a entregar o gabarito, é desclassificação na certa, você perde todos os pontos que você marcou, tudo bem? Então respeite o tempo de prova, mas vai no seu ritmo, não se compara com ninguém, tá? Porque vai ter gente que não é pro mesmo curso que você, não é pra mesma turma, nada do tipo, tudo bem? Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que tiver um tempinho eu posso voltar aqui para responder. Espero muito ter ajudado você com esse vídeo. Me diz aí o que você achou. Um super abraço e boa prova. Tchau!